Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, é um prazer imenso ter você comigo aqui mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela presença, aquele dedo no like se vocês gostarem do vídeo, um bom dia a todos aí. Hoje vou falar rapidinho aqui sobre um conteúdo aqui interessante, né, e a gente vai continuar com o conteúdo de ontem, né, do conteúdo que eu estava falando sobre a questão dos aliens, né, e do DNA humano, né. A gente vai continuar o mesmo assunto no vídeo de hoje. Então a gente vai ver aqui rapidinho os deuses e os mitos dos sumérios, que são um dos maiores povos da antiguidade, né? Essa matéria aqui da Galileu tá interessante, eu vou deixar o link desse conteúdo na descrição. Então tá aqui, tá uma suposta imagem, tá? E tá aqui, ó, incesto, ira divina e romances cruéis fazem parte da história de um dos maiores povos da antiguidade. Os sumérios foram um dos povos mais importantes da antiguidade. Viveram ao sul da Mesopotâmia, onde hoje estão o Iraque e a Síria, no período entre 6.500 antes do Messias e 1940 antes do Messias, antes de Cristo, além de desenvolverem uma das primeiras formas de escrita, a cuneiforme. Também deram grandes contribuições para o desenvolvimento da astronomia, mas não foi só isso. Bom, aí tá vendo? Quando eu venho aqui no canal e digo que muitos desses povos antigos, essas civilizações, eram considerados os pais da astronomia, porque eles deram grandes contribuições para a astronomia, muitas pessoas que vêm aqui assistir meus vídeos, que não são inscritas aqui no canal, vem dizer que isso aqui é loucura da minha cabeça, vem dizer que eu tô tirando isso da cabeça, mas não, aqui tá deixando bem claro que sim, eles deram grandes contribuições para a astronomia, porque eles tinham muito conhecimento de astronomia. Aí vem pessoas que não têm conhecimento sobre o passado, sobre o conhecimento da história verdadeira, tá entendendo? Porque elas só conhecem a história dos livros didáticos, aí elas vêm dizer que isso é loucura da minha cabeça, você tá entendendo? Vem dizer que é loucura, ao invés de pesquisar o assunto, né? Então a pergunta que eu faço, como pode um povo que tinha muito conhecimento em astronomia, que desenvolveram a escrita cuneiforme, como pode esse povo ser ignorante, como a maioria das pessoas gostam de dizer? Será que é válido eu chamar esses povos de ignorantes, sendo que eles tinham conhecimento de astronomia e conseguiram desenvolver essa escrita? Será que é válido? A maioria dessas pessoas que dizem que os povos antigos eram idiotas, que não sabiam nada, que eles não tinham ciência, etc e tal, será que essas pessoas têm algum conhecimento de astronomia? Talvez tenham o básico, né? Será que essas pessoas sabem desenvolver algum tipo de escrita? Será que elas conseguem desenvolver alguma coisa desse tipo aí? Que esses povos sabiam desenvolver no passado? Acho que não, né? Bom, aqui vai falar um pouco sobre o início, né, dessa civilização, né? Assim como várias outras civilizações, os sumérios acreditavam que o início do mundo se deu pela separação do deus do céu, An, e de sua contraparte, Ki. Essa divisão foi feita pelo filho do casal, Enlil, que no futuro destronaria o pai e se tornaria rei. Foi ele quem engravidou a deusa do ar, Ninlil, quando a divindade desobedeceu ordens e resolveu se banhar nua no rio. Horrorizados com a situação, os outros deuses baniram o casal de sua terra, fazendo com que fossem viver no submundo. Lá, Enlil criou um plano para libertar a filha dos dois, Nana, e para isso ele teve que se passar por outros 3 homens e engravidar Ninlil de outras 3 crianças, né? Assim Nana conseguiu escapar, mas o resto da família permaneceu no submundo. Vai entender a excentricidade divina. Bom, aí aqui vai falar sobre Gilgamesh, né, que é muito conhecido, né? Tem os textos do épico de Gilgamesh que relatam um dilúvio. E aqui vai falar um pouco sobre isso, ó. Nessa parte aqui, ó, vendo o companheiro doente, Gilgamesh passou a refletir sobre a própria morte e encontrou Utnapishtim imortalizado pelos deuses, né, que é o nome de um dos deuses aí, que contou sua história, uma espécie de Noé dos sumérios. Utnapishtim sobreviveu a uma enchente mandada pelos céus porque os deuses estavam furiosos com a humanidade. Então, para pessoas que não acreditam no dilúvio, ou dizem que o dilúvio é um conto infantil, é uma fantasia, né? Porque muitas das vezes a gente usa as escrituras, a Bíblia Sagrada para, né, para corroborar a ideia do dilúvio, para explicar o dilúvio. As pessoas dizem que é fantasia porque a Bíblia não tem credibilidade. Mas não é só a Bíblia que relata, há vários textos antigos de várias civilizações que relatam esse acontecimento, porque foi uma catástrofe mundial. Então, todas as civilizações espalhadas pelo mundo tiveram conhecimento dessa catástrofe e souberam que realmente ela foi real. Tá entendendo? E esse deus aqui dessa mitologia suméria, ele foi o Noé dos sumérios, porque ele sobreviveu a essa catástrofe.
Tá entendendo? Então vocês podem ver que há um relato similar no mundo inteiro. Tá entendendo? Ou seja, eles relatam coisas uniformes, essas civilizações antigas, certo? Bom, aí aqui eu já volto naquele conteúdo de ontem, né, que eu tava falando ontem sobre a questão dos aliens e do DNA, deixei aquele conteúdo na descrição. Falei que o conteúdo não parava, né, só no vídeo de ontem, né? Tinha mais coisas e aí a gente vai tentar falar mais coisas nesse vídeo aqui, né? A gente vai tentar falar mais coisas hoje. Bom, aqui vem a pergunta: alienígenas criaram a raça humana? Bom, vários cientistas, pesquisadores e escritores acreditam que uma raça de extraterrestres inteligente visitou ou colonizou a Terra no passado remoto, após o que eles atualizaram o hominídeo primitivo Homo erectus por meio de engenharia genética para criar a raça humana como a conhecemos. Homo sapiens. A evidência para essa ideia é encontrada na improbabilidade do Homo sapiens emergir tão repentinamente de acordo com os princípios do darwinismo ortodoxo e nos mitos de civilizações antigas que descrevem deuses semelhantes aos humanos descendo do céu e criando a humanidade à sua própria imagem. Galera, o que eu penso disso aqui? Eu penso que aqui eles estão jogando uma verdade, mas eles estão camuflando ela dentro da mentira. Eles estão camuflando uma verdade, tá entendendo? Em cima da mentira. Tá entendendo? Ou seja, eles pegam a verdade, mas distorcem com outras coisas, tá entendendo? Porque, tipo assim, o darwinismo, tipo assim, no meu ponto de vista, não serve nem para ser chamado de teoria. E por quê? Porque você não tem uma evidência observável. Cadê os fósseis de transição entre o homem e o macaco? Já que é um fato que o homem realmente veio do macaco. Você não tem uma evidência observável, tá entendendo? Da evolução de Darwin. Ou seja, evolução de uma espécie para outra. Você não tem isso. Uma evolução de uma espécie para outra. Aí aqui, né, eles vão falar que, tipo assim, vão citar alguns mitos de civilizações antigas, tipo a dos sumérios, que a gente estava vendo anteriormente, que descrevem deuses semelhantes aos humanos descendo do céu e criando a humanidade. Vocês podem ver que em várias crenças diferentes, em várias mitologias, em vários contos populares de civilizações antigas, vocês podem ver que é muito comum encontrar várias descrições que dizem praticamente a mesma coisa, que falam uma coisa, né, tem um relato uniforme, que são deuses, né, ou seres, né, que vieram dos céus, seres angelicais ou algum tipo de ser, né, seres que vieram dos céus e interviram nos afazeres humanos. Ou seja, eles vieram dos céus e se comunicaram com os seres humanos, se relacionaram com os seres humanos, dando origem a uma espécie híbrida, tá entendendo? Que foi fruto desse relacionamento entre os deuses e os humanos. Vocês podem ver que esse relato ele é muito uniforme, muito similar em várias civilizações antigas diferentes. E a mesma coisa está no livro de Enoque. Aí aqui vai dizer uma coisa interessante nesse conteúdo. O Homo sapiens é, portanto, considerado um ser híbrido, incorporando uma mistura de genes terrestres do Homo erectus e genes extraterrestres de uma raça dos deuses, atribuída à Suméria ou Terra dos Reis Civilizados, que foi a civilização que a gente viu anteriormente, por isso que eu já linkei uma coisa com a outra, ou Terra dos Reis Civilizados, floresceu na Mesopotâmia, hoje o Iraque moderno, por volta de 5000 a.C. Os sumérios criaram uma civilização avançada com seu próprio sistema de linguagem escrita, elaboradas arquitetura e arte, astronomia e matemática. Por que eles tinham esse conhecimento todo? Por quê? Porque justamente foi isso que esses seres que vieram do céu, é justamente isso que eles fizeram. Eles distribuíram esse conhecimento, que no livro de Enoque eles chamam de conhecimentos ocultos, né? Que envolvem feitiçaria, arte da guerra, e muitas outras coisas, sortilégios, muitas coisas que os anjos caídos haviam ensinado às mulheres e aos seres humanos daquela época. Mas o que eles não sabiam é que toda essa tecnologia que estava sendo dada para eles era com o intuito de escravizá-los ao mesmo tempo. Porque nada é de graça, galera. Então, por isso que eu decidi trazer esse conteúdo aqui pra gente refletir. Porque esse conteúdo aqui, eles estão baseando esse conteúdo numa verdade, mas estão misturando mentiras, estão distorcendo também um pouco, tá entendendo? Mas tudo isso aqui realmente tem uma base, tá? Se a gente for parar pra pensar, tudo isso aqui é baseado num evento que realmente aconteceu. O fato é que realmente seres vieram dos céus, se comunicaram diretamente com os humanos, interagiram com os humanos, ofereceram tecnologia
né, em troca de criar uma raça híbrida e escravizá-los também. Bom, eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela paciência. A gente discute mais sobre isso em outro vídeo, tá? Então é isso, aquele dedo no like se você gostar. E é isso, galera, tem uma série legal de vídeos vindo pela frente. E é isso, né? Espero que todos fiquem na paz do Criador. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.